Hoje aqui no canal Marinho FC a gente vai bater um papo com o assessor de imprensa da The Citizens Brasil, a torcida oficial do Manchester City aqui na terrinha, sobre os dois últimos jogos da equipe de Pep Guardiola lá na Terra da Rainha. Então fica por aí que a gente volta já já. Agora sim, estamos entrando no ar para o 15º episódio do canal Marinho FC. Chegamos ao 15º episódio e hoje, mais uma vez, com um convidado super especial. Já tinha falado na vinheta, ele que é assessor de imprensa da The Citizens Brasil, a torcida oficial do Manchester City aqui no Brasil, e vai bater esse papo especial com a gente sobre as duas últimas rodadas, os dois últimos jogos do Manchester City, City versus Southampton e City versus Arsenal pela Copa da Liga. JP, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Thiago. Muito obrigado por ter me recebido tanto a torcida do The Citizens como eu. Como de costume já, vamos passar pelos recadinhos aqui antes da gente iniciar o episódio de fato. Hoje é um episódio especial, a gente está gravando na véspera do Natal, então eu queria, antes de mais nada, desejar um Feliz Natal a todos vocês, amigos, espectadores, aí, ouvintes que acompanharam o canal Marinho FC durante a jornada desse ano maluco que foi 2020. Então, Feliz Natal para todo mundo, gente. Já fiz a apresentação de JP e ele está tomando um aí, então vamos direto então para a birita do dia. Vamos fazer um brinde aí, João. Brinde. Saúde. Um Feliz Natal. Vamos estar tomando uma verdinha. Que o próximo ano aí seja bom para a gente e para o City. Com fé em Deus. João está tomando uma Heineken que dispensa apresentações. Eu estou tomando uma cerveja diferente que eu queria mostrar, ó. Tem que ser bem aqui no meio, senão não aparece. Chama Coruja. É uma lager produzida lá em Santa Catarina. É a primeira vez que eu estou bebendo e gostei. Uma boa cerveja amarga, do jeito que eu gosto. Então, saúde e apreciem sempre com moderação. Mas vamos lá. Eu tinha dito agora há pouco, no começo, que a gente tinha falado dos dois últimos jogos. Então, vamos começar primeiro falando do jogo que aconteceu no final de semana passado, é isso? Final de semana passado, Manchester City versus Southampton. Na verdade, Southampton versus Manchester City, o jogo aconteceu lá no sul da Inglaterra, né? E eu queria passar a bola primeiro para você, João, para ouvir um pouco você com relação ao que você achou aí da atuação do Manchester City nessa partida. Vamos lá. O primeiro, que é o geral. O Manchester City não é mais, como o Neville disse na Sky Sports, esse time do Manchester City é a sombra do time que foi bicampeão inglês. A gente finalmente conseguiu ajeitar a nossa zaga. A gente agora tem Laporte, Dias, o Stones está jogando muito bem. A gente tem as opções, tem o Ake, que agora sofreu lesão, mas a gente finalmente tem uma zaga boa. Cancelo finalmente está recebendo a oportunidade de Guardiola. E eu sempre disse, ele pode jogar na esquerda, ele está jogando na esquerda e está jogando bem. Ele tanto consegue fazer os cruzamentos tanto com a perna esquerda, que é a perna ruim dele, quanto a direita. Ele é um jogador muito mais habilidoso do que o Walker, se você for comparar. Sem dúvida. Mais habilidoso que o Mendy. Chuta bem para um lateral. Então é bom que ele está recebendo essa oportunidade. Mas no ataque a gente sofre. Não sei que isso é só pela falta de Agüero, mas jogadores como o Bernardo e como o Mahrez não vêm correspondendo ao que eles já fizeram pelo City, Mahrez pelo Leicester, e o Bernardo, quando chegou no City, ele demorou um pouco para entender o jeito do campeonato inglês. Ele jogou muito bem na primeira temporada, e agora houve essa queda. A gente espera muito do De Bruyne, mas um cara sozinho não carrega o time. E há reclamações com o Pepe a respeito de escalação. Pepe sempre inventa. É a parte característica dele, dessa invenção de tirar um pouco, fazer esse jogo com o técnico adversário, de montar um time diferente, de armar um time diferente, tentando pegar o adversário desprevenido, mas nem sempre isso funciona. Em relação ao jogo contra o Southampton, é basicamente isso. O City domina o jogo, tem a posse de bola, faz o gol, mas
o Southampton cria chances depois no segundo tempo, que novamente, o City no segundo tempo parece que cansa. Eu tenho sentido isso, fazer o gol no primeiro tempo, domina, fica 1-0, chega no segundo tempo, 2 ataques, sofre, não tem o poder ofensivo, os jogadores da frente não estão em boa fase, e fica um jogo chato, um jogo amarrado. Tá sendo ultimamente cansativo para o torcedor assistir o Manchester City. Não é mais o futebol charmoso que o Pep Guardiola traz. Futebol festoso que o Pep Guardiola traz. É simplesmente cansativo ver o Manchester City jogar. Obviamente, os resultados agora parecem estar se encaminhando para o positivo, mas a gente já deixou pontos para trás. Nesse campeonato maluco, já que mal começou, a gente tá vendo, já teve alguns certos resultados que surpreenderam, são pontos importantes que a gente deixou para trás. Importantíssimos. Bicho, pô, que análise, gostei, perfeito, João. Com relação ao panorama geral, concordo em gênero, número e grau contigo. É um time que talvez não seja nem a sombra daquele time que foi bicampeão inglês. E aí, por uma série de razões, né? Falam que os trabalhos de Pep, depois de um determinado período, se tornam mais difíceis, porque os jogadores chegam a um nível de exaustão, talvez. Talvez os outros times tenham entendido de uma forma mais clara como o City joga e se organizam melhor para enfrentar a gente. E talvez Pep, com essa mania de mudanças, né, esse ano especialmente, esteja propondo mudanças muito radicais, né? No último episódio, na conversa com o Enzo, a gente falou um pouco disso, mas acabou não aprofundando tanto. Claramente, e aí é difícil entender que isso parte de dentro do campo só, né? Eu acho que vem uma orientação do próprio Pepe, né? Claramente a atitude do time é diferente. A gente estava acostumado com aquele City que, caramba, encontrava os espaços, que se movimentava rápido, que ia para cima, que estava ganhando de 3-0 e queria ganhar de 4, 5, 6, né? E a gente vê um City esse ano com uma preocupação defensiva muito intensa. Eu acho que o ponto principal é esse. A gente nunca vai saber, mas a minha opinião é muito clara. Assim, o que eu acho que aconteceu o board lá diretivo do Manchester City sentou com o Pep e definiram o seguinte: a prioridade agora é a Champions League. O que é que a gente precisa fazer para ganhar a Champions League? A primeira coisa, a Premier League não é mais prioridade, né? Não tem como, eu acho muito difícil você ir bem nos 2 torneios. E segunda coisa, a gente precisa não tomar gol, a gente precisa ter uma segurança defensiva maior. E, de fato, essa segurança defensiva veio, né? O Manchester City é a melhor defesa do campeonato inglês. A gente está acostumado normalmente a ser o melhor ataque, né? E a gente agora é a melhor defesa. Então, essa segurança defensiva veio, mas a troco de quê? De um futebol que é como você falou, que não estimula, né? Que não dá prazer. A gente costumava assistir os jogos do City, mesmo perdendo, né? E a gente saía com aquela sensação de que jogo legal, né? Que jogo bacana. O derby de Manchester foi ridículo, cara. O derby de Manchester foi muito chato, que jogo horrível, né? O United com 3 volantes, o City com 2, criatividade zero. Mas enfim, né? Fugindo desse panorama geral, entrando no jogo do Southampton, eu concordo com você em mais um ponto. A gente começa, o Southampton começa um pouco melhor os primeiros minutos, a minha sensação foi essa. Depois o City consegue se encontrar no jogo e passa a dominar a partida. Até o momento em que a gente faz o gol. A gente faz o gol e parece que viram a chave no time, que o time não quer mais a bola. A gente passa a dar muito a bola para o adversário, né, e se fechar na casinha. Eu não sei, eu prefiro o City perdendo, mas jogando aquele futebol bacana de assistir, que a gente estava acostumado a ver, do que esse City, aspas, aí, medroso, que é um City, inclusive, que já vem assim, na minha opinião. Eu falo isso sempre, tem gente que discorda. Eu acho que o Manchester City na Champions League do ano passado passou do Real Madrid jogando assim, jogando um futebol que eu particularmente não gostei. Nos 2 jogos, tanto no jogo de Madrid quanto no jogo de Manchester, o City entregou a bola para o Real Madrid. O City entregou a bola para o Real Madrid o tempo todo e sofreu, né?
a gente conseguiu passar, a gente teve resultado ali. Mas aqueles 2 jogos, para mim, são muito parecidos, né? Foram muito parecidos com o que a gente está vendo hoje. Um City menos criativo, um City muitas vezes com 2 volantes, a gente não estava acostumado a ver o City com 2 volantes, era sempre um volante só. Enfim, voltando para o jogo, foi um jogo bem disputado, sim. O Southampton é um time bastante ofensivo, essa é uma característica que eles definiram, e pô, acho legal isso, né? Um time que está fora do Big Six e que tem jogado um futebol para frente, né? Diferente de muitos outros que preferem ficar na casinha ali fechados o tempo inteiro. É um time que tinha perdido um jogo nos últimos 11 jogos, tá? Então vinha bem, tanto é que estava lá em cima, continua lá em cima, na verdade, né? Na briga pelo G4. Mas o resumo da partida para mim o City domina até o momento em que faz o gol, né? E depois tem essa atitude que sei lá, talvez apática seja a palavra que, né, que traduza melhor. Agora, eu fiquei muito chateado com essa postura e essa atitude, né, e critiquei muito o Pep durante o jogo, mas no final do jogo eu tive que isentar o Pep de críticas. E aí por que isso, né? Por que então? Por que, Marinho? Porque a gente também perde um grande número de chances, principalmente já mais para o final do jogo, que um time como o Manchester City não pode perder, velho. A gente cria, sei lá, 2, 3, 4 chances, talvez não exatamente claras, mas muito boas de fazer os gols, né, em contra-ataques. Tem uma bola que De Bruyne chuta fraco, tem uma outra bola que, salvo engano, o Bernardo entra e se atrapalha e chuta mal. Enfim, a gente teve algumas ótimas chances de ampliar, né, já mais para o final da partida, com essa estratégia de sair rápido no contra-ataque, e não mata o jogo. É um jogo que, de repente, sei lá, num escanteio ali no fim, a gente poderia ter sofrido um empate e ter perdido mais 2 pontos no campeonato, né? Então, no fim das contas, eu acabo isentando um pouco o Pep, diminuindo a culpa de Pep, porque o time no campo também perdeu muita chance que não podia ter perdido. Mas, enfim, para mim, City Southampton foi mais ou menos isso. Você tem algum destaque para fazer com relação a jogadores em específico nesse jogo, João? Ou não necessariamente? Acho que foi bem regular o time, né? Não, o time é regular. Tipo, a chance que o City cria, aí as bolas caem. No pé do Bernardo, não vem em boa fase. Cai no pé do Mahrez, não vem em boa fase. O Sterling finalizando bem menos. O De Bruyne teve a oportunidade de fazer o gol ali, mas aí pega mal, pega fraco. Tipo, ofensivamente, a gente tá péssimo. E, novamente, eu não sei se é por falta do Agüero. Se o time tá sentindo falta, porque o Jesus não... Essa foi a oportunidade de Jesus jogar bastante, porque só tem ele de centroavante no time. Quando a gente não teve, a gente acabou colocando o Ferran, e no final das contas, o Ferran na Champions League entregou mais, muito melhor como centroavante do que o Jesus. Entregou mais, perfeito. Entregou muito mais futebol, e não é nem a posição dele. E você percebia que toda vez que o Ferran pegava a bola como atacante no jogo da Champions League, não era o que ele buscava logo ou soltar ou chutar, porque ele não se sentia confortável tanto no meio. Tá com a bola ali. Agora você quer que um garoto que chegou agora, ponta, meio aberto, seja improvisado agora no ataque e funcione, se torna meio complicado. Um ponto positivo para mim Cancelo, sempre vai ser o ponto positivo. A zaga, porque aquilo, a gente achou a zaga agora, parece que tá todo mundo jogando bem. Sones resolveu, não vou dizer que resolveu, ele quis ficar, ele podia ter saído, ele quis ficar, ele criou a concorrência, a gente perdeu o Laporte durante o tempo, ele como é que eu posso dizer, ele ocupou a posição do Laporte muito bem, tanto é que o Laporte nesse último jogo o pessoal comentou que o gol foi importante na disputa de posição. Laporte era tido como o principal zagueiro da gente. O Rubem Dias chegou e realmente ajudou a mudar. O Sterling já tinha falado sobre a questão do Rubem ter entrado como a voz de liderança. Então isso é importante. A gente perdeu o Kompany. Kompany não é só o zagueiro, não é só o nosso ídolo de anos. É o cara que tinha a voz. Todo mundo falava que é Pep, Kompany. Você falava com o Kompany, o vestiário era dele. Perfeito. E talvez seja também uma dessas coisas que o City sinta falta, de um líder. Agüero nunca foi um líder vocal,
antes que o pessoal caia em cima de mim, o Agüero nunca foi um líder vocal. O Agüero foi um líder dentro de campo. Sim, Pegar sim, a sim, bola e perfeito. assumir responsabilidades. No vestiário, ele nunca foi. Também nunca foi Até porque requerido Agüero dele. mal fala inglês, né? Não, e nunca foi requerido dele isso, porque ele sempre teve Company, ele teve Zabaleta, ele teve Hart, ele teve o Davi, e o Uhum. teve o Yaya. Ele sempre foi acompanhado desses jogadores. Agora só tem ele. Aí tem o Kevin agora, que é um jogador fantástico, sensacional. Mas questão de estar assumindo essa posição de liderança aos poucos. Fernandinho agora provavelmente vai ser a última temporada dele, que é Uhum. a principal voz agora no vestiário. Mais uma voz que a gente tá perdendo. Então, tipo, a gente tem que criar essa questão de vão existir lideranças, as lideranças vão sair. E para você manter o time dentro de um círculo, algo fechado e forte, a gente tem que entender que se a liderança sair, alguém tem que consumir esse espaço. Por mais que não se sinta confortável, assumir a responsabilidade. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Faz total sentido. Esse lance da zaga, velho, eu acho bem relevante a gente falar e reforçar realmente, porque é um assunto que vinha incomodando a gente, né? Somente na última temporada. E aparentemente se resolveu agora, né? Eu tinha uma certa desconfiança com relação a Rubem Dias, porque eu não conhecia o jogador, né? A verdade é essa. Mas a cada jogo, velho, ele vem se mostrando um cara muito consistente, assim, impressionante, impressionante. E que bom que Stones também voltou a ser um jogador confiável, né? Porque era aquele cara que muitas vezes falhava, e além da questão de falhas ali, enfim, eventuais, a questão das lesões também atrapalhava muito, né? Então, vamos torcer aí para ele conseguir ter uma boa sequência e continuar entregando. O Ake, eu não sei, eu até falei no último episódio aqui que eu não acho que Ake é um jogador do nível Manchester City, digamos. Mas, de repente, como um cara para compor elenco, tá valendo. Cara, Mas, enfim. nesse ponto eu vou ter que discordar. Eu acho que, pô, você vai ter que usar Zinchenko do lateral esquerdo, o cara é meia. Ah, eu dou esse ponto pra Zinchenko, porque ele podia sair, mesma coisa dos Stones, ele podia sair. Eu disse, não, eu quero, vou me deslocar aqui para uma posição que eu não sou confortável, eu tenho que aprender a jogar na lateral esquerda para suprir o que o Manchester City precisava. Beleza. Mas não é um lateral. Nunca vai ser um Não, lateral. não, velho, bom. O time, para mim, é ter o Ake na lateral esquerda e o Cancelo na direita. Porque, para mim, agora o elo fraco da zaga do City é o Walker. E a moto passou. Vamos fazer um É, merchan aqui da moto, vai lá. que é, pronto, o Walker é a moto, é só correria. E para mim ele continua Boa. sendo o elo fraco dessa zaga. E o Cancelo pode substituir ele. Manter o Show, Cancelo, show. Ruben, você vai poder botar Ruben Laporte, Ruben Stones Laporte e colocar o Ake na lateral esquerda. Porque o Cancelo sobe e o Ake fica. E a gente fica com três na Pô, zaga. A gente não toma essa. eu não acho que a Ake consegue entregar bem a nossa lateral, velho. Sinceramente. Posso estar errado, mas não acho. Se eu tivesse que escolher entre ter Zinchenko improvisado, que não é mais improvisado, né? Vamos lá também. Zinchenko já vem sendo É, lateral esquerdo há duas temporadas, sei lá. Então não é mais improvisado. Mas se eu tivesse que escolher entre Zinchenko e Ake para jogar na lateral, a minha escolha pessoal seria Zinchenko, tá? Eu não sei, aqui é um jogador para mim que eu não gosto de criticar jogador, mas é um cara que fez a carreira toda num time que agora está na segunda divisão, é um time de meio tabela para baixo, e assim, nunca vi esse brilho todo nele. E esse tipo de contratação às vezes me incomoda um pouco, porque é diferente de você trazer um Ferran, que é uma promessa, que é um cara de 20 anos, sei lá, 21, e que pode estourar. Aqui eu acho que já tem uma idade mais avançada, acho que eu realmente entendo a Ake como um cara para compor elenco. Eu não consigo enxergar a Ake como titular. Nessa sugestão sua aí, eu realmente prefiro ainda o Walker na direita e Cancelo na esquerda do que ter a Ake como titular. Não sei, ele não me inspira toda essa confiança. Pode ser que eu esteja errado. Eu espero estar errado. Mas vamos ver. O tempo nos dirá. O tempo nos dirá. Mas vamos lá, vamos passar para o próximo jogo, para o episódio também não acabar ficando muito longo.
Foi o jogo de meio de semana e quartas de final da Copa da Liga Inglesa contra o Arsenal. Você quer começar falando ou quer que eu comece? Você que manda. Convidado aqui manda. Pode começar a falar. Posso começar. Pronto. Vou tentar fazer um resumão do jogo aqui, tá? E aí depois a gente vai entrando nos detalhes específicos. Eu acho que o City teve um começo excepcional, né? Fazia tempo que a gente não conseguia fazer um gol tão cedo. Acho que 3 minutos, né? A gente conseguiu encontrar um gol ali com o Gabriel Jesus. Belo gol, inclusive. Finalmente Jesus aparecendo como aquele 9 que a gente espera que ele seja. Bom cruzamento de Zinchenko. Ótimo cruzamento de Zinchenko, verdade. Tem jogado pouco, né? Mas enfim, foi bom cruzamento. Fez um bom jogo. E belo gol de Jesus. Né? O City, depois do gol, diferente do que aconteceu com o Southampton. Então, o City, depois do gol, ele consegue manter, né, por algum tempo ali. Na verdade, até o Arsenal chegar ao gol de empate, um domínio absoluto da partida. Né? Mas, apesar desse domínio todo, falta aquele algo mais, falta aquela gana que a gente costumava ver antes, e que é o que você falou, o jogo fica chato. Quer dizer, o City, se apertasse o Arsenal naquele momento ali, se jogasse os caras nas cordas, a gente poderia ter ampliado, ter feito 2, 3, sei lá, e resolvido o jogo ali, até os 25 minutos do primeiro tempo, o jogo estaria resolvido. Mas aquela coisa, toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá, e falta criatividade e falta objetividade. Eu já falei muito aqui da falta que Davi Silva faz. Eu acho que talvez esse ano, em todos os episódios, eu tenha falado isso, né? E vou falar sempre porque eu sou fã do futebol de Davi e realmente acredito que falta um parceiro para De Bruyne ali, porque Bernardo não está conseguindo entregar. Então, enfim, falta objetividade, faltava criatividade, e aí, uma bola, sei lá como é que eu posso chamar, né, inusitada, uma jogada meio que na sorte ali do Arsenal, eles encontram um gol, e aí o jogo volta a ficar equilibrado, né? Quer dizer, um jogo que estava na mão da gente volta a ficar equilibrado, e a gente passa a ter aquela postura que a gente teve contra o Southampton, talvez um pouco mais parecido com isso, de um jogo ficar chato. E o Arsenal também, vamos fazer um parêntese aí para falar de Arsenal, é um time que no começo da temporada a gente até elogiou aqui o trabalho de Arteta. O Arsenal começou bem, mas já faz um tempo que o Arsenal apresenta um futebol do nível, rapaz, muito, muito, muito ruim. A última vitória do Arsenal, isso eu fui buscar, tá? Aconteceu, falando de futebol inglês, tá? De Premier League, no dia 1º de novembro. Quer dizer, vai fazer 2 meses que o Arsenal não vence ninguém. Tomou várias porradas aí, empatou alguns jogos, mas um futebol bem, um nível muito, muito baixo mesmo. Então, assim, o City no primeiro tempo dominou o jogo, poderia ter se aproveitado melhor disso, não fez, acabou sofrendo um empate, né? E aí a gente volta para o segundo tempo, e, assim, eu esperava uma postura, né, mais agressiva e tal, mais aguerrida no começo, ela também não vem. A gente acaba encontrando um gol, né? A verdade é essa, num momento de sorte ali, de falta de competência do jovem goleiro lá, não lembro nem o nome dele, do goleiro lá, do segundo goleiro lá do Arsenal, né, que é jovem. Inclusive o cara teve que sair das mídias sociais, velho, por conta de torcedores. Que absurdo isso, né, velho? Infelizmente, a gente tem que dizer que isso é normal. É complicadíssimo. Mas enfim, a gente encontra aquele segundo gol, o jogo passa, né, a ser um pouco mais tranquilo, depois o terceiro gol de Foden, e aí a gente vai naquela como é que chama? Manobra não, naquele ritmo de cruzeiro, digamos assim, né, só administrando e tudo mais. Com relação ao jogo em si, né, foi basicamente isso. Apesar do placar elástico, dos 4-1, eu não diria que foi um jogo fantástico, um jogo maravilhoso do Manchester City. Não foi. Esse placar, para mim, engana. Foi um jogo, talvez não tão ruim quanto o jogo anterior, né, mas não foi um bom jogo da gente também. Eu vou passar para você, e aí depois a gente volta para falar um pouco dos destaques aí individuais. Pronto, o que a gente falou logo no início. O City fez o gol, dominou. Os 10 primeiros minutos do City, o City tinha 86% de posse de bola contra o Arsenal. 86% de posse de bola. É um absurdo. 1-0. Muitas vezes o Arsenal recuou a bola pro goleiro, pro jovem goleiro, e ele saiu jogando muito mal com os pés.
Talvez nervosismo do jogo, ou ele realmente não é um goleiro que Tá o habituado. sweeper keeper, que eles gostam de chamar. E Como é que eles chamam? é sweeper keeper. Sweeper Keeper. SWEEPER keeper. E faltou matar o jogo ali. A gente já fez jogos contra o Arsenal que a gente fez 3x0 no primeiro tempo. No segundo tempo foi ritmo de Cruzeiro total. E ali eu não tava reclamando, tava 3x0. O Arsenal não cria, o Arsenal não cresce. É um time morto. Há temporadas. O Arsenal tem um ataque, pra mim, sensacional. Que é o Aubameyang, é o Lacazette e é o Nicolas Pepe. E esse ataque não funciona, porque não tem uma pessoa pra dar bola. O meio de campo com El Nene e Ceballos é horrível. Horrível. Mas, enfim, o adversário é morto e mesmo assim a gente vai lá e toma o gol. Novamente dominando o jogo, porque eles têm um bom atacante que é o Lacazette. Enfim, fazemos o segundo gol de falta na sorte, que eu descrevi como o pior posicionamento de falta de um goleiro na história. Ele estava colado com a trave. É verdade. Se o cara cobrasse por cima da barreira ali, era. Se o cara cobrasse por cima da barreira. Ele não precisava nem dar um chute com força. Era só, tipo, literalmente empurrar a bola. Ele não ia chegar a tempo. Aí a bola vai em cima dele e ele engole. Depois a gente faz o terceiro gol. O Foden estava impedido. Quarto, ritmo de Cruzeiro. O resultado realmente engana. Mas parece que o Manchester City na Copa da Liga funciona. É verdade. O Manchester City vê uma Copa da Liga e não consegue ficar sem querer ganhar. Verdade. É bom, a gente comemora um título toda a temporada e tal. Mas vamos ter essa movimentação também de querer ganhar nas outras. Eu sei que todo mundo fala, ganhar tudo na Inglaterra é complicado. Por questão de, se isso fosse temporada normal, Boxing Day já cansa os jogadores por natureza. E agora, isso aqui ainda não é uma temporada normal. E ainda vai ter Boxing Day. O City joga dia 26, o City joga dia 26, 28, ou é 30. Depois 2 ou 3, não? Contra o Não, Chelsea. a gente ainda joga mais um antes de virar o ano. Vai falando aí que eu vou olhar aqui. Acho que joga mais um antes de virar o ano. E, tipo, obviamente, eu não vou criar essa ilusão de o City vai vencer tudo. De Copa da Liga, FA Cup, Premier League e Liga dos Campeões. A gente já fez a quadra nacional, mas fazer essa quina com a Liga dos Campeões é complicado. E manter ritmo e tudo. Muito. Então vamos focar na Champions. Eu ainda vejo o City fraco na Champions. Pelo futebol que apresenta na Liga. Só para não passar aqui, a gente joga contra o Newcastle no dia 26, no sábado agora. No dia 28, quer dizer, 2 dias depois, a gente encara o Everton, tá? Jogo pela Premier League também. Tem um jogo, na verdade, João, que está para ser confirmado, que é City e Aston Villa, nesse intervalo. Não tem data definida aqui no site, tá? E depois a gente joga no dia 3 de janeiro contra o Chelsea. E depois, no dia 5 de janeiro, pela semifinal da Copa da Liga contra o Manchester United, no sorteio que aconteceu hoje. Então, realmente, rapaz, eu não sei o que é que vai ser, não, cara. O calendário de todo mundo, a gente reclama e tal, mas o calendário de todo mundo ali na Inglaterra é apertado. Não, a gente tem que saber se virar. Bom, você quer concluir o... Não, a questão é... A gente falou sobre a questão do resultado. Enganar... Eu quero ver o City com mais desejo de ganhar. Aquele desejo de ganhar de antes. Porque antigamente, se eu visse um jogo 0x0 do City dominando, eu saberia que em algum momento o City ia conseguir fazer o gol. Hoje eu vejo o City dominando, eu tenho medo de perder. Eu tô cansado de ver... Mesmo se achar o gol, tomar empate, uma virada. O jogo contra o Leicester foi triste. Enfim. Acho que só faltar a gente focar essa mentalidade. O Muricy tinha falado uma vez a respeito de... Quando ele foi perguntado sobre a questão de manter o São Paulo no caminho de vitória, quando ele ganhou aquele tricampeonato brasileiro, ele disse, é muito difícil motivar um jogador que já ganhou um título
É muito mais difícil quando já ganhou o segundo e muito mais ainda no terceiro. Sem dúvida. Porque o jogador já acha que ele já fez a parte dele. Mas a torcida quer os resultados todo dia. Todo jogo a torcida quer o resultado. Talvez o Pep esteja enfrentando essa dificuldade de motivar os jogadores. Talvez a única motivação dos jogadores realmente seja a Champions League. A Champions League. Mas, é o que eu disse, não adianta a gente se focar na Champions League se nossos rendimentos na Campeonato Inglês, na Copa da Liga, quer dizer, Copa da Liga não, que aparentemente a gente gosta disso aí. Copa da Inglaterra são fracos. Por mais que a gente poupe o jogador aqui e ali, isso mina um pouco a confiança do time. E não tá. Você vai estar enfrentando um Liverpool, você está enfrentando um Tottenham, você está enfrentando um Chelsea, que são adversários de nível de Champions League. E a gente está sofrendo. Então isso para mim é o que causa ainda esse nervosismo em relação a querer só focar na Champions. Acho que a gente precisa organizar algumas coisas se quiser só focar na Champions. Eu não sei, eu continuo com a minha opinião de que esse esquema aí de 2 volantes e de um time que não toma gol, que não quer tomar gol, que quer ser melhor defesa, é muito pensando nesse mata-mata de Champions aí, velho, porque a gente tem sofrido nos últimos anos justamente porque faz os gols, mas toma gols. Talvez não o último, né? Aquela partida contra o Lyon já foi uma partida também meio que nesse esquema aí de um time um pouco mais defensivo e tal, com mais ali a gente não fez gol e tomou gol. E tomou gol, Mas nos anos anteriores, se a gente for olhar, né, contra a Mônaco, contra a Tottenham, a gente faz os gols e toma gols, né? E acaba saindo por conta do critério lá de gol fora. Enfim, sobre esse jogo ainda, eu queria falar duas coisas. Duas coisas que eu achei, que eu queria destacar, né? A primeira a gente faz o jogo sem De Bruyne, né? E eu acho que isso precisa ser dito, porque, querendo ou não, né? Apesar de não ter sido, né? Como a gente já falou aqui, apesar do 4-1, um jogo incrível, a gente vence confortavelmente sem De Bruyne em campo. Então isso para mim acaba sendo um ponto positivo, porque e eu vou deixar essa pergunta para o final para você, tá? Se a gente tem essa De Bruyne dependência já. E queria falar também de Gabriel Jesus, que fez um bom jogo, achei que ele fez um bom jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, ele faz o gol no começo, que é importante. Ele cria algumas jogadas também interessantes, mas ele perde um gol, velho. Aquele gol que a bola sobra para ele, que não pode perder. O 9 não pode perder aquele gol. A gente falou disso no último programa também com o Enzo aqui. Por mais que Gabriel abra espaço e jogue bem, e se movimente e ajude na marcação, velho, o centroavante precisa marcar gols. O Ferran Torres chegou agora, como você falou, ele talvez não tenha tido aí uma atuação fantástica, super brilhante, etc. Mas o cara meteu gol, velho. O cara meteu vários gols. Quando ele estava lá na área de 9, ele meteu gol. Nesse jogo, Jesus até fez, ok. Mas ele não pode perder um gol como aquele que ele perdeu. Jesus foi um dos jogadores que eu listei, junto com o Arqueiro, inclusive, como jogadores que eu não acho que estão no nível, né, com aspas aí, Manchester City, né? Na verdade, não é que não estão no nível, é que talvez eles já tenham apresentado em algum momento esse nível, mas já há algum tempo não conseguem me mostrar isso. Então eu fico com aquele pé atrás, né? Porque daqui a pouco a gente vai perder Agüero pela idade. Enfim, então assim, Jesus foi um cara que foi bem e foi mal nesse jogo, na minha opinião. Na verdade, mais bem do que mal, tô pegando pesado, tô pegando no pé dele aqui, mas muito por conta daquele gol que ele perde, que para mim um camisa 9 não pode perder um gol como aquele. Enfim, esses foram os 2 pontos que eu queria destacar aqui. E aí, se você tiver algum outro destaque, você coloca e depois fala um pouco dessa De Bruyne independência aí, o que é que você acha? Pronto, a questão do Agüero. Eu desejo muito, muito que o City vá atrás do Haaland. Pra mim, pra mim seria, entre aspas, fácil de contratar ele por causa do pai, de ter jogado aqui. Ele cresceu vendo o Manchester City, exato. O pai dele se aposentou no City. Existe uma relação afetiva. Gostaria muito. Assim como eu gostaria que até o companheiro dele, o Reina, também viesse para o City. Eu gostaria muito que os dois viessem, até por causa dessa questão afetiva com o clube.
E no final das contas, olhando mercado, jogadores, Haaland seria um excelente substituto para Agüero. Mas isso vai ficar para o fim da temporada. Agora a gente tem Agüero e talvez até para a próxima temporada. Messi, não sei o quê. Esquece Messi. Eu só acredito em Messi se ele assinar o contrato. Porque por mim ele pode ir pro PSG e não vai fazer diferença nenhuma pro Manchester City. Sobre o De Bruyne. A gente tem a De Bruyne independência. Isso é muito claro. De os jogadores buscarem De Bruyne para criar. A gente não pode ficar dependendo de um jogador só. Um jogador só se torna fácil de marcar. Dobrar a marcação, deixar ele sem espaço para pensar, virar. Isso quebra De Bruyne. Ele aí tem que ficar se movimentando. Essa movimentação puxa os jogadores. Isso ajuda o time adversário a colocar o City nas cordas. De Bruyne é um jogador fantástico. É um dos melhores do mundo. Apesar da votação dizer o contrário. Aparentemente. É mais fácil votar no seu amiguinho do que votar em quem realmente foi por aí. Os melhores do mundo. Então, a gente precisa entender que primeiro De Bruyne precisa do parceiro. Esse parceiro para mim não é o Bernardo, é o Foden. Só que a gente tá jogando com o Bernardo do lado e o Foden aberto. Já falamos isso aqui diversas vezes, bicho. Eu não entendo, bicho. Eu queria que Pepe assistisse um episódio só do canal aqui para ouvir essa dica, porque todo mundo fala isso. Os melhores anos de Bernardo foram na ponta, e Foden a base inteira e tudo mais, jogando como um meio-campista. Por mais chata que seja, dizendo Foden é o substituto do Davi. O Pepe próprio disse, aí pega, o Davi vai embora, contrata o ponta com a camisa do Davi, que é o Ferran, não joga. E coloca Foden na ponta. E coloca Foden na ponta, que deveria estar jogando no lugar do Davi. E essa falta do Davi, acho que é para mostrar que a gente nunca falava assim, Davi, a gente estava acostumado a ter Davi Silva no time. E agora quando ele saiu, a gente disse, tem um buraco aqui no meio. Aí a gente disse, era o Davi que estava ali o tempo inteiro. O jogador às vezes não precisa tocar na bola toda hora para mostrar o quão é importante. E eu acho que para mim, Davi Silva é o melhor exemplo disso. Ele não precisava estar toda vez com a bola no pé, dando excelentes passes, mudando. Só o fato dele estar ali muda o comportamento tático até da equipe adversária. Marcar dois jogadores com qualidade de passe, que é o Davi e o De Bruyne, é muito mais complicado do que só marcar só o De Bruyne. Sem dúvida. Porque o Bernardo não está jogando o futebol que ele tem. Então... Agora, olha, o Bernardo, eu até achei que esse jogo contra o Arsenal, ele fez um bom jogo, sabia? Em alguns outros jogos, jogando por dentro, a minha sensação é de que Bernardo simplesmente desaparecia em campo. Ele corria e não produzia nada. Nesse último jogo, eu achei que ele foi bem. E muito porque em diversos momentos ele caiu pela ponta esquerda, pela ponta direita, né? Ele jogou como meio-campista ali, mas em alguns momentos ele revezava e trocava de posição com o próprio Foden. Eu achei que nesse jogo contra o Arsenal ele produziu bem. Eu espero que Bernardo esteja reencontrando seu caminho aí. Mas realmente concordo contigo, a gente já falou isso várias vezes aqui, que Pepe tinha que inverter aí. Coloca o Bernardo na ponta e traz Foden para o meio para construir junto com o De Bruyne, né? E, no final das contas eu não colocaria nem Bernardo na ponta, eu colocaria ele no banco. Não, eu colocaria Bernardo na ponta. Porque para mim era o Sterling aberto na direita e o Ferran aberto na esquerda. Mas eu acho que o Bernardo, pela ponta de... Opinião, né? Eu acho que a dupla Bernardo e Sterling consegue entregar mais do que Ferran e Sterling. Acho que Ferran ainda precisa comer um pouquinho de feijão com arroz. O que me incomoda é o que acontece com Bernardo e Mahrez vai acontecer com Foden e Bernardo. São dois canhotos do lado direito. Eles vão cortar. Eles vão cortar. Eles vão cortar para a esquerda. Toda vez é isso. O Mahrez tem várias oportunidades. Ele corta para a direita e puxa para a esquerda. Bernardo puxa para a esquerda, direita e esquerda de novo. Porque eles vão jogar em função da perna boa deles. E isso acaba prejudicando o avanço lateral desse lado também. Mais ou menos. É porque eu acho o Bernardo um jogador muito criativo. Né? Apesar desse hábito de puxar para dentro, que é natural para o canhoto que joga investido ali, eu acho ele um jogador muito criativo. Diferente de Mahrez. Mahrez é um jogador que o objetivo dele é sempre o gol. Assim, esse é um fato positivo, mas
eventualmente acontece que ele é muito fominha também, né? Eventualmente não, normalmente ele é muito fominha. Então, ele busca ir ali para 1 contra 1, às vezes 1 contra 2, 1 contra 3, e acaba não dando em nada, né? Mas eu gosto muito de Bernardo na ponta. Mahrez é outro que está na minha lista de jogadores que não me convenceram, né, do nível Manchester City, tá? Eu acho que é um bom jogador, sim, mas nunca conseguiu produzir no City, por exemplo, o que ele fez no Leicester, apesar de ter tido bons momentos e tudo mais. Mas o meu time seria com Bernardo na direita e Sterling na esquerda. Eu vou discordar de você. Para mim, Ferran ainda precisa comer um banquinho. Então vamos ver. Qual é o seu 11 titular? Meu 11 titular? Rapaz, meu 11 titular hoje, tá? Ederson, Walker, Ruben e Laporte. Ainda deixo o Sterling. Acho que a Sterling ainda precisa mostrar um pouquinho mais de segurança. Stones, desculpa, isso. Então vamos lá, Ederson, Walker, Ruben, Laporte e Cancelo pela esquerda, sim, aí não há dúvida. Nem Laporte, nem Mendy, nem Zinchenko não merecem a titularidade, acho que Cancelo na esquerda, sim. Rodri, pelo cansaço de Fernandinho, tem que ser Rodri mesmo. Rodri, De Bruyne e Phil Foden, tá? Phil Foden fazendo o papel de meia mesmo. Bernardo, Sterling e, em boas condições, Sérgio Agüero. Meu 11 ideal seria esse. Eu montaria um pouco diferente. Eu colocaria o Ederson, aí a zaga eu já tinha falado do Cancelo, Laporte e Ruben. Eu vou manter o Laporte e Ruben, por mais da boa fase do Stones. E o Ake, lateral esquerda. Rodri, Foden e De Bruyne. Sterling na direita, Ferran na esquerda e Agüero. As mudanças que eu estou fazendo aqui a gente precisa de certas novidades. O Ake ainda não está 100%. Nesse jogo o Pepe já tinha dito que ele não está 100%. Mas quando ele tiver 100%, eu realmente quero ver essa zaga. Porque isso ajuda no Cancelo a avançar. Uhum. Você vai manter uma linha de 3. Os jogos do City em que jogou com 3 na zaga, aquele 5-0 contra o Liverpool, era 3 na zaga, era um 3-5-2. Agüero e Jesus. Quando a gente jogou nesse 3-5-2, o time funcionou e Pepe repetiu poucas vezes essa formação. Isso é uma das coisas que me incomodou. Porque ofensivamente a gente pode mover o Cancelo para a meia direita, a gente recua só um pouco o De Bruyne, deixa o Foden centralizado, o Rodri é o homem mais de contenção aqui, você tem o Ferran aberto e a dupla de ataque é Agüero e Sterling. O cara é extremamente finalizador. Então, tipo, essa questão de você mudar de formação dependendo da situação, essa profundidade do time, talvez isso seja o que o Pepe deveria buscar. Ele quer surpreender, então surpreenda nisso. Porque depois você pode tirar o Ruben ou o Laporte, puxar o Ake, e aí você coloca o Cancelo lá na esquerda, traz o Walker, você tira o Rodri, ou você tira o De Bruyne, coloca o Fernandinho, mas você mantém essa questão da dupla, ou tira mesmo o próprio Foden. Então o time roda e mantém uma questão híbrida de formação. Essa fluidez híbrida de esquema que eu sinto falta no City. Quando a gente fez, funcionou. E agora que a gente pode fazer com mais peças de reposição, a gente não faz. A gente coloca 2 volantes, fica um jogo pesado, chato. Velho, ninguém me tira da cabeça que Pepe quer tomar menos gols porque ele quer brigar pela Champions. Se vai dar certo ou não, jogando feio ou jogando bonito, a gente só vai saber na prática. Mas eu acho... Não sei, eu acho que ele está se permitindo nessa temporada tentar organizar um time mais forte defensivamente em detrimento da questão ofensiva. E aí é aquela coisa, né? Na minha cabeça aconteceu aquela reunião lá com o Sheik, enfim. Os caras disseram, o negócio agora é a Champions, então organiza um esquema aí que a gente não pode mais tomar gol. Mas beleza. João, já chegamos a 45 minutos aqui, um tempo. Caramba, é um tempo depois parece, né, falar desse.
Mas chegamos, pô, bicho, foi legal pra caramba. Gostei muito, muito, muito da sua presença. Gostei muito dos seus comentários. Alguns pontos de vista diferentes. Isso enriquece pra caramba o debate. Então já vou deixar o convite aqui pra gente fazer algumas outras vezes, tá? Pode chamar. Eu inclusive pretendo fazer episódios com mais de um convidado, né? Pra gente enriquecer ainda mais, né? Engrossar ainda mais esse caldo. Então já fica o convite, mas vamos chegar ao fim, né? Obrigado mais uma vez, vamos brindar, não sei se ainda tem aí, a minha tá no finalzinho, só tem um A gole. minha acho que tem um gole. Mas vamos fazer um brinde aí, saúde, dias melhores para o Manchester City. Se quiser falar mais alguma coisa aí, se despedir, etc., é a hora. Eu só quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, é sempre bom estar discutindo futebol, sempre bom estar discutindo o Manchester City. Para quem estiver ouvindo e ainda não conhece a The Citizens, acesse as redes sociais, acesse o site, conheça. Maravilha. Tem planos de sócio pro pessoal, carteirinha, vai ter sorteio, vai ter tudo. Então, se você quiser fazer parte da comunidade do City aqui no Brasil, você pode ter essa oportunidade através da The Citizens. Bom, é isso. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Inclusive, velho, para finalizar, um abraço para Lucas. Eu não sei o sobrenome, eu conheço Lucas como Lucas Shelby, Mr. Shelby. Lucas Souto. Lucas Souto, um abraço. Ele era o convidado oficial, né? JP acabou surgindo aqui de última hora e foi excepcional. Então, um abração aí para Lucas, que é o atual presidente da The Citizens Brasil, é isso? Exatamente, é o presida. É o presida, pois é, perfeito. Beleza, valeu então, galera. Em breve estaremos de volta aqui com mais bate-papo sobre o City. Um abraço para todo mundo, Feliz Natal.